montar um plano de aula de matemática de acordo com a BNCC. Você está aí sofrendo, querendo entender como você vai montar um plano de aula de matemática, mas não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre o nosso componente curricular matemática. Nesse vídeo, nós vamos montar o nosso plano de aula passo a passo, estrutura por estrutura, tópico por tópico. Na aula passada, a gente estudou o componente curricular de matemática dentro da BNCC. Agora nós vamos pegar essas informações e montar o nosso plano de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico e assim se aprimorar e se tornar um profissional melhor. E você também, estudante, se tornar um profissional melhor na sua carreira docente. Te convido a compartilhar esse vídeo com seus amigos que ainda não entendem muito bem a BNCC, para que eles não possam sofrer tanto e assim aprender e fazerem seus planos de aula. Deixa o seu like e nos comentários perguntas, dúvidas, questionamentos e temas para próximos vídeos. Beleza? Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico. Hoje, na nossa segunda videoaula em referência ao plano de aula de matemática, nós vamos realizar a montagem, a estrutura do nosso plano de aula passo a passo, a primeira parte. São duas videoaulas, parte 1 e parte 2. Ao todo são 3, onde a gente fala sobre o componente curricular da matemática. Na primeira videoaula a gente já falou sobre a matemática na BNCC. Agora nós vamos iniciar a montagem do nosso plano de aula. E na segunda parte, que é a próxima videoaula, se você ficar até o final comigo, você vai ganhar um super bônus que vai ajudar você a se tornar um professor especializado. Beleza? Lembrando que nós estamos aqui na nossa maratona plano de aula, onde você vai aprender toda semana a montar um plano de aula diferente. Hoje nós já montamos sobre português, hoje nós vamos continuar montando sobre de matemática. Tá beleza? Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Desde já, deixa aqui nos comentários todas as suas dúvidas e questionamentos e qual é o próximo conteúdo que você quer ver aqui no canal. Diz aí pra mim, pra gente começar a providenciar. Beleza? Então vamos lá fazer primeiro uma breve revisão acerca de alguns termos e conceitos que você precisa ter bem claro na montagem do plano de aula. Primeiro, componente curricular. O que é componente curricular? Componente curricular e disciplina é a mesma coisa. O componente curricular que nós iremos trabalhar é a matemática. Unidade temática. O que é unidade temática? É um conjunto de conhecimentos que nós encontramos dentro do componente curricular. E o que é objeto de conhecimento? Um conjunto de conteúdos que nós encontramos dentro da unidade temática que está diretamente ligado com o nosso componente curricular. E a habilidade é a capacidade que o nosso aluno deve adquirir no final de cada aula, tá certo? Ou objetivo, que habilidade e objetivo eles vão ser sinônimos em relação a seus significados. E para a gente iniciar o nosso plano de aula, lembrando que, professor, como é que eu faço para montar um plano de aula segundo essa estrutura que o senhor está ensinando? Muito fácil, vou ensinar para você agora. Primeiro, você vai fazer o seguinte, você vem aqui, clica em Load, depois Margens, depois Estreita, para a sua página ficar bem estreita. Depois vem aqui, Inserir. Colocou em tabela e marca toda essa coluna. Botou a coluna, clicou, aí você começa a colocar aqui, componente, nome, escola e vai começar montando aí seu plano de aula. Tá certo que vai favorecer muito a sua aprendizagem. Bacana? Então vamos lá. Para a gente montar o nosso plano de aula, primeiro a gente precisa da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa querida BNCC. E para você baixar a BNCC, você vem aqui no Google. Chegou no Google, você vai colocar BNCC. Colocou em BNCC, você vai aqui no site Base Nacional Comum Curricular do MEC, clicou e vai abrir essa página. Quando abrir essa página, você vem aqui no meio e clica aqui, BNCC em PDF. Clicou em BNCC PDF, você vai baixar no seu computador e vai abrir lá na página de downloads. Tá aqui a nossa querida BNCC, página 1. Esse é o documento da página da BNCC. Como nós já estamos
Lá no nosso plano de aula, nós vamos abrir na página 294. Só Ctrl menos, só para diminuir um pouco. Vamos iniciar aqui na página. Opa, pronto, próximo. Pronto, página 279. Coloca aí a página 279 na sua BNCC. Então vamos lá. Primeiro vamos entender a estrutura da BNCC, porque melhor do que saber montar é compreender, entender e identificar como é que está a BNCC. Primeiro nós temos aqui a primeira coluna. A primeira coluna nós chamamos de unidade temática. A segunda coluna nós chamamos de objeto de conhecimento. E a terceira coluna nós chamamos de habilidade. Para cada unidade temática, nós temos um conjunto de objetos de conhecimento. Para cada conjunto de objetos de conhecimento, nós temos habilidades. Na unidade temática números, nós temos todos esses objetos de conhecimento. E cada objeto de conhecimento desse, que está dividido dentro dessa fileira aqui, ó, nós chamamos de conteúdos, que a BNCC dá o nome de objetos de conhecimento. Para cada objeto de conhecimento, normalmente nós temos uma habilidade. Por exemplo, ó, no objeto de conhecimento, contagem de rotina, nós temos quantas habilidades? 1. Mas isso não é uma regra. Por quê? Porque o próximo objeto de conhecimento, que é quantificação de elementos, tem quantas habilidades? 2 habilidades. Então a gente não pode ver isso como uma regra. Lembrando que, quando você vai montar o seu plano de aula, você pode utilizar várias habilidades. No máximo, segundo o meu conselho, no máximo 3. Por quê? Quanto menos, melhor. É melhor você escolher poucas habilidades e conseguir trabalhar com bastante eficiência do que você escolher 10 habilidades e no fim não conseguir alcançar habilidade nenhuma, objetivo nenhum. Bacana então, uma unidade temática, dependendo da atividade você pode escolher até 2, dependendo da atividade você pode escolher até 2 objetos de conhecimento, e dependendo da habilidade você pode escolher até 3 também. Isso é um conselho que eu dou, tá certo? Se na sua realidade profissional, se a sua coordenação diz que é só um, escolha só um. Se a sua coordenação diz que é um para cada, e assim você vai ver nessa realidade. Vai analisando o plano de aula dos outros professores, para você ver como é que é o padrão da escola. Se a escola estabelece assim, então faça assim. Ah, eu vou para uma seleção, não conheço nem a escola. Só você tentar entrar em contato em relação ao material didático. Como é que funciona o material didático de vocês? É para cada habilidade, objeto, e assim vai funcionando. Beleza? Então vamos lá. Escola, Perpétuo Socorro, professor, Davi Souza, que são aquelas informações básicas. Título ou tema, dinheiro, frações e probabilidade. Por que, professor, o senhor escolheu esse tema? Já já você vai descobrir. A modalidade é o 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Sala de aula, duração 100 minutos, que equivale a 2 horas aulas. A cada 1 hora é 50 minutos. E a acolhida é receber as crianças direcionadas para as carteiras. O meu componente curricular é matemática. E a unidade temática que eu escolhi é números. Mas por que, professor, que o senhor escolheu números? Vamos já descobrir. Como o plano de aula que a gente vai montar hoje aqui vai ser baseado em um livro, exatamente. A gente vai fazer o plano de aula hoje baseado em um livro didático, para ficar uma atividade mais diversificada. Se você quiser levar uma atividade extra para a sua sala de aula, você pode fazer isso, acrescentando um anexo lá no final do seu plano de aula, como eu ensinei lá na disciplina de português, no componente curricular de português. E para cada disciplina eu vou tentar fazer algo diferente para ficar uma variação bem bacana. Legal? Então vamos lá baixar o livro. Para você fazer um plano de aula, você pode utilizar o seu livro, o livro da escola, livros digitais, ou o que você achar melhor. Se na sua escola, seja particular ou seja pública, você já tem um livro didático estabelecido, então você pode utilizar ele. Por quê? Porque se você tem um plano de aula, se você tem um livro didático estabelecido, muito provavelmente o plano anual, o PPP, já está diretamente ligado com ele. Então se você pega ele e faz no seu plano diário, aí com certeza todo o percurso do plano de aula, do currículo, vai ser alcançado, do PPP. Então a gente vai baixar um livro de matemática. Para você baixar um livro de matemática ou qualquer outro livro docente, você pode vir aqui no site eDocente.
Ah, mas que site é esse? Esse é o site onde você vai encontrar vários livros, tá certo? Vários livros, português, matemática, história, geografia, tudo isso pelo PNLD. E o que é isso? Plano Nacional do Livro Didático. A gente vai aqui, ó, PNLD 2019, anos iniciais do ensino fundamental, clicamos. Após a gente clicar, a gente vai ser direcionado para essa página aqui. Aí a gente vem aqui, ó, filtrar por componente curricular. Clicou aqui, como a gente quer matemática, escolhemos matemática. Clicamos aqui, carregou. O livro que a gente vai escolher é este. Escolhemos o livro. Carregando. Chegamos aqui, agora é só clicar em download que vai baixar direto para o seu computador. Que é esse livro aqui que nós já temos ele aqui. Tá certo? Deixa eu colocar aqui na página 1 para você identificar. Pronto, tá aqui a página 1 do nosso livro. Tá legal? Lembrando que você pode tudo que você vai aprender na videoaula de hoje, você pode colocar em prática na sua realidade profissional. Ah, professor, não tem um livro didático. Então você vai criar uma atividade para que o processo avaliativo do plano de aula possa acontecer. Você pode utilizar o plano de aula, o livro didático da sua escola ou o livro didático que você tem aí. O importante é o conteúdo e a atividade que a gente vai trabalhar. E citar o conteúdo que a gente vai trabalhar lá no referencial bibliográfico. Como nós estamos na página 1, a gente vai identificar aqui o sumário do nosso conteúdo. Tá aqui, vários conteúdos. Você vai trabalhar qual conteúdo de matemática? Números e operações e resolução de problemas? Prismas, formas geométricas, medida de operações, quilo, grama, dinheiro, frações, probabilidade, números e possibilidades? O que você vai trabalhar? Eu, na minha realidade profissional, nós vamos trabalhar sobre dinheiro, frações e probabilidade, porque é um conteúdo novo e uma unidade nova. Então a gente vai trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Página 104. Dinheiro, frações e probabilidade. Vamos lá para o meu título. Olha o meu título aqui. Dinheiro, frações e probabilidades. Coloquei o título como tema aqui da minha unidade temática. Ah, eu poderia colocar outro? Poderia sim. Poderia colocar o dinheiro e as suas diversidades no cotidiano. A utilização do dinheiro no cotidiano. E tantas outras formas de criar um título. Então a gente colocou números. No livro que eu escolhi aqui com vocês, muitos livros hoje, livros didáticos, ele já vem aqui deixando claro para você, ó, as expectativas de aprendizagem, tá certo? Opa, tá aqui. Tem aqui, ó, as habilidades da BNCC, números, temos aqui a álgebra, temos aqui grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Se atente a um detalhe, querido professor, querido estudante. Aqui é para a unidade toda. Entendeu? Unidade toda. Então temos vários conteúdos aqui dentro. Como eu vou trabalhar, como a gente vai iniciar aqui a nossa atividade a partir da página 104, a gente vai trabalhar com algumas habilidades muito específicas. Então vamos analisar aqui a atividade que a gente vai trabalhar. Existem duas formas de você fazer o seu plano de aula. Deixa eu botar aqui. Primeiro, você pode fazer o seu plano de aula criando, primeiro, as habilidades e os objetos de conhecimento e procurar uma atividade que se adeque a essa realidade, ou você pode escolher a atividade e assim procurar na BNCC a habilidade e o objeto de conhecimento que se adequa nela. Você pode utilizar dessas duas formas, tá certo? Você vai utilizar aquilo que melhor facilita o seu processo de planejamento, a construção do seu planejamento. Ah, eu vou me basear pelo livro, e de acordo com o livro, aquele cronograma que o próprio livro dá, eu vou realizando ali meus planejamentos, meu plano de aula com aquela atividade. Bacana, você pode fazer isso também. Mas se você preferir, você pode escolher primeiro os objetos de conhecimento e habilidade, e depois escolher a atividade. Fica a seu critério. Nesse momento, nós vamos escolher a primeira atividade. Chegamos aqui na atividade. Tá enganchado. Opa, agora passou demais. Pronto. Chegamos aqui na atividade, na página 106, olha. O dinheiro brasileiro, arredondando os preços. Márcia precisa comprar presentes para seus afilhados, por isso selecionou algumas ofertas de uma loja de brinquedos. A habilidade a ser trabalhada em números e essa 07. E aqui vai mostrar toda a atividade. Se você tiver
interesse em montar essa atividade, você vem primeiro, baixa o livro, lê atividade por atividade para você ver o que vai ser trabalhado. E aqui, ó, o próprio livro ainda deixa aqui, ó, exploração da atividade. Solicite aos alunos que leiam o valor de cada brinquedo apresentando um questionário. Então o próprio livro já vai te direcionando, professor, já vai favorecendo o teu planejamento sobre a atividade que você vai trabalhar e como trabalhar. Agora, quando você for colocar em prática, o que vai fazer a diferença é a sua didática, a sua contextualização. Fala, galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o dinheiro. E aí, Júnior, você tem um Júnior na sua turma? Tá na sua sala de aula? Se você tem um Júnior, se tem um Rafael, deixa aqui nos comentários. Porque o Júnior e o Rafael são aqueles alunos que eu sempre pergunto para eles e eles sempre estão respondendo ali. Até porque o Rafael hoje ele trocou de escola, né? Ele foi pro 6º ano, aí lá na escola não atende até o 6º ano. Mas o Rafael era um menino bacana. Ele fazia muito eu achar graça, porque ele brincava bastante. Pois é, enfim, vida que segue, né? Vida que segue, mas é isso aí. Então, você vai perguntar, e aí, Rafael? Se uma bila é 10 centavos, com 60 centavos tu compra quantas bila? Aí, como ele era gaiato, ele fala assim, professor, é muito fácil. Se 1 é 10 centavos, 2 é 20. 3 é 30, 4 é 40, 5 é 50, 6 é 60 centavos. Então eu vou comprar 6 bila. Então é esse o contexto, essa a didática que a gente vai trabalhando em sala de aula, que a gente vai trabalhar. Quando eu vou trabalhar em sala de aula, eu sou muito dinâmico. Vocês percebem que eu já falo aqui pelos cotovelos. Eu sou muito dinâmico, eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de interagir. Eu sempre levo exemplos do cotidiano. Por exemplo, Rafael, quanto é que custa ali uma pipa? Ou a raia, não sei qual é o nome na sua região. Quanto é que custa uma pipa? Professor, a pipa é R$1. R$1, né? Eu preciso te dar quanto em relação a dinheiro para você comprar 10 pipas? Diz aí para mim. Uma pipa é R$1, 2 é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, acho que é R$10. Show de bola, acertou. Então é essa atividade que eu vou trabalhando. Ó, você já vê aqui que é algo muito fácil. Ó. Boneca, toda criança tem uma boneca. Quanto é uma boneca? R$19,90. R$9,90. Se uma boneca é R$20, 2 é quanto? 40. E assim vai toda a atividade. Quanto mais prático o aluno conseguir colocar, mais fácil ele vai conseguir aprender. Então essa vai ser a atividade que eu vou trabalhar, que é a atividade da página 106. Mais uma vez, Dulce tem 7 moedas, 3 de um mesmo valor e 4 de outro valor. Qual o valor em reais Dulce pode ter em moedas? Mesmo esquema dos dinheiro. Aqui são problemas do cotidiano. Joana foi ao mercado aproveitar uma promoção de molho de tomate. Preciso de 12 latas de molho de tomate para o almoço com toda a família. Essa promoção compensa. Vou levar 3 pacotes. E assim vai realizando um problema que é muito comum no nosso cotidiano. Então já sei, bem definido e bem claro, quais são as habilidades que eu tenho que trabalhar, quais são os conhecimentos que eu tenho que trabalhar. Professor, você já conseguiu visualizar? Eu já consegui visualizar isso por conta que eu tenho aqui ao lado a minha habilidade que eu vou trabalhar, né, o número e a habilidade que eu vou trabalhar, e ao mesmo tempo os conhecimentos e a familiaridade que a própria BNCC já vai nos dando. Então a gente vai agora para onde? Para o nosso plano de aula. Objeto de conhecimento. Uma coisa a gente já sabe. A gente vai trabalhar com dinheiro, com o quê? Com números racionais, com números fracionais, com adição, com subtração. Então a gente tem que encontrar lá na BNCC anos do 5º ano. Nós estamos aqui no 1º ano, vamos para o 5º ano. E, ó, 2º ano, 3º ano, ó, passou, 4º ano, 5º ano, opa, chegamos no 5º ano, passei, tá aqui, 5º ano. Então eu vou ler as habilidades, todas essas habilidades, vou ler uma por uma, para me identificar qual é a melhor habilidade a ser trabalhada na atividade que eu apresentei para vocês. Professor, eu tenho que ler? Tem que ler, professor. Tem que ler, acadêmico. Tira um dia, tira um momento, vai lendo habilidade por habilidade, uma por uma, vai tentando ver uma conexão do objeto de conhecimento com essa habilidade para que a gente possa entender. Como eu já li aqui toda a BNCC em relação à habilidade matemática do 5º ano, eu vou trabalhar a habilidade do número 7, a habilidade de número 3 e a habilidade número 2. 3 habilidades
para 3 objetos de conhecimento para uma unidade temática. A unidade temática que eu escolhi foi números. Dentro do número eu tenho vários conteúdos, ó. Para cada fileira eu tenho vários conteúdos, ó, vários conteúdos. Só que eu não vou trabalhar com todos os conteúdos, sabe por quê? Porque se eu trabalhar com todos os conteúdos e com todas as habilidades ao mesmo tempo, eu não tenho como desenvolver com qualidade uma habilidade só, ou 2, ou 3. Eu costumo aconselhar sempre no máximo 3. Por quê? Porque é melhor trabalhar com pouco e alcançar muitos resultados do que trabalhar com muito conteúdo e não alcançar ali conteúdos de qualidade. Então eu prezo sempre por essa resolução. A primeira habilidade que o primeiro objeto de conhecimento que eu vou escolher é esse, ó. Números racionais expressos na forma decimal e sua representação. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aumentei. Pronto. Deixa eu passar para cá. Pronto, agora deu certo. Pronto, ó. O objeto de conhecimento, lembrando que nós estamos aqui dentro da unidade temática, que é chamada de números. Então, números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica. Eu vou trabalhar com números racionais expressos de forma decimal, eu coloco aqui, tá aqui, ó, números racionais expressos na forma decimal. Professor, mas por que está colorido? Já eu te explico. Já escolhi o primeiro o quê? Primeiro objeto de conhecimento. Agora eu vou escolher a habilidade, ó. Um objeto de conhecimento, uma habilidade. Bacana, aqui deu certo. Então, eu vou escolher essa habilidade, que é ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema numeral decimal, utilizando como recurso a composição e decomposição e a reta numérica. Eu vou utilizar dessas informações? Vou sim. Ctrl C, Ctrl V, tá aqui ele todinho. Bacana. Vamos lá para o próximo objeto de conhecimento que eu escolhi, que é representação fracionária dos números racionais, reconhecendo significados, leitura e representação na reta numérica. Vamos aqui para objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento não, habilidade. Objeto de conhecimento é esse. Habilidade. Escolhi a habilidade. Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando ao resultado de uma divisão ou a ideia da parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Vou trabalhar em sala de aula? Então vou colocar roxo e roxo. Tá aqui o objeto de conhecimento e tá aqui a minha habilidade. Eu poderia parar aqui? Poderia. Mas quando eu analisei, estudei, pensei bem, eu percebi que ainda dá para encaixar aqui, ó, problemas de adição e subtração de números naturais e números racionais cuja representação decimal é infinita. Porque eu vi na minha atividade que a gente tem muito cálculo aplicado no cotidiano da atividade. Então, por que eu não posso utilizar essa atividade? Eu preciso utilizar esse objeto de conhecimento que está dentro da minha atividade. Então, eu escolhi ele, ó. Coloquei, ó. Resolver problemas e elaborar problemas. Resolver e elaborar problemas. Tá aqui. Coloquei aqui meu objeto de conhecimento. E agora eu vou colocar aqui, ó, a minha habilidade. Pronto, coloquei minha habilidade. Então ficou 3 objetos de conhecimento para 3 habilidades. Professor, mas o senhor disse que a gente tem que escolher no máximo 3 e o bom mesmo é escolher 2. Foi isso que eu disse e eu sempre reforço essa informação. Só que hoje, nessa atividade que a gente está montando, eu percebi que dá para trabalhar com bastante qualidade com esses 3 objetos de conhecimento e 3 habilidades. Eu poderia colocar só um de cada? Poderia. Poderia deixar só o azul? Poderia. Poderia deixar só o roxo? Poderia. Poderia deixar só o verde? Poderia. Porque quanto menos, é mais. Legal? Vamos lá. Lembrando que, o que é esse conjunto numérico aqui? Isso aqui se chama código alfanumérico. Mas por que recebe esse nome? Código, porque esse conjunto de números e letras faz referência a uma habilidade específica. Numérico, porque nós temos números aqui no meio desse código. E alfa, porque nós temos letras. As duas primeiras letras aqui, o primeiro par de letras, faz referência à etapa de ensino. É ensino fundamental. O 05, que é o primeiro par de números, faz referência à etapa de ensino, de escolarização, 5º ano. O segundo par de letras, MA,
faz referência ao componente curricular, que MA é matemática. E o 02 faz referência à ordem, né, a ordem, vamos dizer assim, ordem numérica da própria habilidade. Essa aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Isso não quer dizer que essa tem que ser trabalhada primeiro, essa aqui por último, depois essa, não. Isso não é uma ordem que tem que ser obedecida rigorosamente. Porque às vezes a gente trabalha a habilidade 1, 2 e 8 na primeira aula, depois a gente trabalha 9, a 5 e a 2 na outra, e por aí vai. Montado o nosso plano de aula aqui, ó, bem estruturado, nós iremos agora para... Então vamos lá dar continuidade, tá certo? Agora entrando no tópico temas transversais, que está abaixo das nossas habilidades. Eu tive que regravar essa parte, por quê? Porque eu esqueci de adicionar toda essa parte. Então, esse aqui é uma regravação do que eu já tinha gravado. Fiz um corte que eu fiz aqui no vídeo. Nós temos temas transversais e nós temos temas contemporâneos transversais, que não são a mesma coisa. Tá certo? Os temas transversais, eles vêm lá dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os temas contemporâneos transversais, eles vêm da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá certo? E pelos PCNs serem documentos orientadores, que servem para a orientação do trabalho docente, a BNCC, ela é um documento obrigatório, tá certo? Norteador de toda a educação básica. Então, entre os dois, esses aqui são obrigatórios ter no seu plano de aula, tá certo? Ah, mas por que você colocou os dois, professor? Eu coloquei os dois para você saber essa informação, e segundo, porque aqui é tema de concurso público. Nos temas transversais, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos temas contemporâneos transversais, nós também temos 6, que é o que eu vou apresentar para você agora. Nós estamos aqui com a cartilha, tá certo? Que é a proposta de práticas de implementação. Agora a gente vai aqui para os temas contemporâneos transversais. Nos temas contemporâneos transversais, nós também temos 6 temas, que é meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Nos temas transversais nós temos ética, meio ambiente, trabalho e consumo, saúde, orientação sexual e pluralidade cultural. Alguns se repetiram e outros se fundiram. Então você tem que se atentar que tanto um quanto o outro cai no concurso público na sua seleção, seja ela particular ou seja ela pública. Só que no seu plano de aula, essas informações aqui devem estar lá bem claras. Foi por isso que eu fiz esse recorte e coloquei essa informação aqui para você. Dentro de cada tema, tá certo? Dentro de cada tema contemporâneo, nós temos subtemas. No meio ambiente, nós temos o subtema educação ambiental e educação para o consumo. Dentro do tema economia, nós temos 3 subtemas: trabalho, educação financeira e educação fiscal. Dentro do tema saúde, nós temos subtema saúde, educação alimentar e nutricional. No tema cidadania e civismo, nós temos o subtema vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. No tema multiculturalismo, nós temos o subtema diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. E no tema ciência e tecnologia, nós temos o subtema ciência e tecnologia. Então são esses os temas que nós encontramos dentro da BNCC para que nós possamos trabalhar de uma forma transversal. O que quer dizer isso? Durante a nossa aula, nós vamos falar sobre esse tema, desenvolver esse conhecimento e essa habilidade com os nossos alunos. No plano de aula que nós estamos trabalhando, se fôssemos utilizar os temas transversais, a gente utilizaria essas duas opções, a ética e o trabalho e consumo. Como eu falei para vocês que a obrigatoriedade que nós temos aqui é nos temas contemporâneos transversais, a gente vai se esquecer um pouquinho aqui da informação que eu coloquei sobre os temas transversais, que eu coloquei para vocês a nível de conhecimento, um conhecimento novo a agregar. Então a gente vai falar sobre
educação financeira, a gente vai falar sobre o trabalho, que a gente vai falar sobre vida cotidiana no decorrer do nosso trabalho, educação para o consumo e educação alimentar e nutricional, porque a gente também vai falar sobre compras, sobre o cotidiano, então a gente vai utilizar como temas contemporâneos todas essas informações. Tá legal? Agora vamos continuar no nosso plano de aula. Vamos escolher as competências agora. Primeiro, o que é a competência geral? É a competência geral da BNCC, que são 10. E a competência específica de quê? Da matemática, da propriamente matemática. A competência geral, normalmente a gente coloca 1, mas eu coloquei 2. Por quê? Porque se adequou bastante à minha realidade. Competência específica, normalmente a gente coloca 1, mas eu coloquei 2. Tá certo? Ah, professor, mas como é que eu posso escolher a competência geral? Você tem que abrir o seu BNCC, ler competência por competência e identificar aquela que melhor pode ser trabalhada na sua aula. Competência específica do mesmo jeito, mesmo exemplo. Tá legal? Agora vamos para os nossos objetivos. Ah, professor, na minha escola nem pede mais objetivo. Não tem problema, não coloca. Se não precisa mais, não coloca. Depende muito da realidade escolar. E tem muitas escolas que só estão presas mesmo à habilidade. Mas tem outras escolas que gostam mesmo de detalhar e colocar a habilidade e o objetivo bem claro para ficar bem mais visível do que a gente precisa trabalhar em sala de aula. O objetivo geral é aquele objetivo bem geralzão lá por cima, compreender e interpretar problemas que envolvem cálculos de valores real. Objetivos específicos, aí a gente entra no procedimental, no conceitual e no atitudinal. Conceitual, analisar e compreender problemas matemáticos derivados de compras do cotidiano. Analisar e compreender. Resolver problemas que envolvam valores de dinheiro brasileiro e que admitam diversas soluções. Resolver problemas. Então a gente vai fazer um procedimento. O primeiro, conceitual, o segundo, procedimental. E o terceiro, praticar adição e subtração em contexto de compras cotidianas, que é algo que ele vai levar também para a sua vida real, para a sua vida cotidiana. E aqui embaixo você coloca a proposta curricular do seu município. Então, no mais, esse é o plano de aula de matemática, a primeira parte, onde a gente aprendeu a estruturar. A gente não fez ele completo não, a gente estruturou. A gente vai colocar em prática agora na próxima aula. Se você tiver ficado com qualquer dúvida, minha dúvida é muito boba. Não existe dúvida boba, tá certo? Porque a dúvida impede o nosso conhecimento. Deixe nos comentários para eu te responder, te colocar mais exemplos para ficar claro para você. Até a próxima aula, onde a gente vai colocar o nosso plano de aula na prática. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha lá no grupo da escola, compartilha lá no grupo da faculdade, para que a gente possa divulgar conhecimento. Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico. Até o próximo vídeo e valeu!